Olá, pessoal! Na aula de história de hoje, vamos ler e resolver as atividades do texto As Grandes Plantações de Cana-de-Açúcar, que está na unidade 3, capítulo 1, da página 74 a 77. Vem comigo! As Grandes Plantações de Cana-de-Açúcar. Há cerca de 500 anos, durante o período colonial, os colonizadores portugueses decidiram montar no Brasil engenhos para produzir açúcar, artigo muito valorizado na Europa naquela época. Algumas regiões que hoje fazem parte do Nordeste brasileiro apresentavam clima e solo favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Assim, o negócio prosperou. Na foto ao lado, na legenda diz: moagem de cana na fazenda Cachoeira, em Campinas, de Benedito Calixto, óleo sobre tela, pintada em 1880. Bom, pessoal, aqui podemos ver que a plantação de cana-de-açúcar é muito antiga e foi trazido esse hábito, essa prática de cultivar a cana-de-açúcar foi trazida pelos colonizadores portugueses, que tinham o objetivo de plantar aqui no Brasil a cana e vender na Europa, porque lá era um artigo muito valorizado, então eles ganhavam muito dinheiro vendendo cana-de-açúcar, vendendo o açúcar, na verdade, lá na Europa. Vamos continuar. As plantações de cana-de-açúcar eram feitas em grandes propriedades rurais de monocultura, ou seja, uma cultura só. Mono significa uma só, que consiste no desmatamento de toda a região para que seja cultivada apenas uma espécie de planta. Apesar de facilitar a produção, a monocultura empobrece o solo e reduz seus nutrientes, tornando a terra infértil. Bom, por um período, a terra produzia o que era preciso, mas depois ela se tornava infértil, porque quando se produz apenas um tipo de alimento naquele solo, um tipo de planta naquele solo, segundo aqui o livro, a informação, a terra fica infértil, ela empobrece. E na época, todas essas terras separadas para o cultivo de cana-de-açúcar, plantava-se nelas apenas cana-de-açúcar. Continuando. Para trabalhar nas plantações e nos engenhos, os portugueses escravizaram populações africanas, que eram enviadas ao continente americano por meio de um intenso tráfico de pessoas. A venda do açúcar na Europa e o comércio de pessoas escravizadas davam muito lucro a Portugal e aos comerciantes. Bom, pessoal, realmente acontecia isso. Nessa época, a prática de escravidão existia em outros países também do mundo, não só aqui no Brasil, mas já estava acabando e gerava muito dinheiro, né? Ter escravos, quem tinha escravo eram apenas as pessoas muito ricas, o escravo era muito caro, então todo esse comércio de pessoas e do açúcar que era vendido na Europa dava muito dinheiro. Então, os colonizadores eram homens ricos que tinham condições de manter esse comércio ativo. Continuando. Na década de 1570, cerca de 60 engenhos foram construídos no território brasileiro, mas esse número seria 4 vezes maior em menos de 100 anos. Apesar de passar por diversas instabilidades de mercado, a produção de açúcar sempre esteve entre as mais importantes atividades de nossa economia colonial. Então, pessoal, nessa época de 1570, havia 60 engenhos, mas depois ele cresceria, dentro de 100 anos, ele cresceria mais 4 vezes, ele seria maior 4 vezes esse valor de 60 engenhos. Então, seria 4 vezes 60, tá? Ou seja, em 100 anos, haveria mais ou menos 240 engenhos ativos no Brasil. E
mesmo com algumas instabilidades, mesmo com algumas dificuldades que o mercado passava, a cana-de-açúcar ficava firme, ela era realmente a maior fonte econômica do Brasil colônia. Na época, o Brasil era colônia. Vamos continuar. Vamos responder agora o item 1. Por que o governo português resolveu cultivar cana-de-açúcar no Brasil? Olha, pessoal, mais uma vez, essa pergunta, ela puxa, né? Ela nos leva a uma resposta que está explícita no texto. Por que o governo português resolveu cultivar cana-de-açúcar? Então, nós vamos voltar no texto. Lá no primeiro parágrafo está escrito o motivo. Então, vamos ler novamente todo o parágrafo. Há cerca de 500 anos, durante o período colonial, os colonizadores portugueses decidiram montar no Brasil engenhos para produzir açúcar, artigo muito valorizado na Europa naquela época. Então, por que o governo português resolveu cultivar cana-de-açúcar no Brasil? Porque era um artigo muito valorizado na Europa naquela época. Outro motivo vem a seguir, vamos continuar. Algumas regiões que hoje fazem parte do Nordeste brasileiro, apresentavam clima e solo favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Assim, o negócio prosperou. Então, outro motivo que fez com que os colonizadores quisessem plantar cana-de-açúcar, o fato do solo e do clima serem favoráveis ao cultivo da cana. Porque se eles estivessem numa região com uma terra que não fosse capaz de produzir cana-de-açúcar, não teria motivo, né, de trazer esse negócio para o Brasil. Mas eles tinham tudo favorável para trazer. Cana era cara, vendia bem lá na Europa e o solo era incrivelmente fértil para esse tipo de cultivo. É claro que posteriormente ele ficaria infértil, mas depois que eles desmatavam, que o solo estava novinho ali para fazer a plantação, dava muita renda, várias vezes eles conseguiam plantar e colher naquele solo. Então, tá aí a resposta explícita no texto. Então, já está sublinhado o que vocês vão colocar como resposta. Continuando. Bom, aqui temos uma ilustração representando um quilombo há cerca de 300 anos. Então, vamos ler agora sobre o trabalho na lavoura, tá bom? Depois nós vamos comentar sobre o quilombo. Continuando, então. Nas plantações de cana-de-açúcar, os africanos escravizados realizavam atividades pesadas, como derrubar a mata, preparar o solo, plantar e colher a cana, cortar lenha, construir cercas e poços. Ou seja, todo o trabalho da lavoura era feito por esses escravos trazidos da África, que eram comprados pelo dono do engenho. O dono do engenho comprava escravos para que eles trabalhassem nas lavouras de cana-de-açúcar. Continuando. Eles dormiam amontoados na senzala, local onde moravam, sem condições de higiene nem conforto. Os africanos escravizados eram submetidos a várias formas de violência, como castigos físicos e até a morte. Eles não suportavam essa situação e, por isso, muitos fugiam. Alguns eram recapturados e sofriam com mais castigos. Então, realmente, falar desse lado da escravidão é muito triste, porque os escravos, os que se revoltavam, os que não obedeciam, eram chicoteados, sofriam castigos físicos, a violência era muito grande naquela época e essa violência tinha o objetivo de fazer com que eles ficassem com medo de não fazer o serviço que eles foram adquiridos para fazer. Então, os donos, os escravos, escolhiam essa forma de tortura, né, de castigos para fazer com que os escravos obedecessem mais. Mesmo assim, muitos escravos fugiam, muitos não obedeciam, e nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso também, o que acontecia com esses escravos. Olha, está aí, acontecia a resistência à escravidão. Então, vamos lá.
Os africanos escravizados lutaram e resistiram contra o cativeiro, queimando lavouras, promovendo revoltas e fugas isoladas. Por exemplo, havia também as fugas de grupos, que depois formavam povoados organizados, conhecidos como quilombos. Nesses locais, além dos escravos fugidos, viviam alguns indígenas e pessoas livres, brancas, pobres. Então, pessoal, a maneira que os escravos achavam de resistir à escravidão era lutando, dificultando os serviços lá na lavoura. Então, eles queimavam lavouras, colocavam fogo lá, queimava a cana, fazia revoltas, né? Promovia ali confusões, brigas, e fugiam. Alguns fugiam sozinhos, que são essas fugas isoladas, e às vezes eles fugiam em grupos, juntavam um grupo de escravos e fugiam. Fugiam para o meio do mato, andavam vários dias para ficar bem distante da fazenda e ali montavam grupos. Eles ficavam morando ali num certo local e esses locais se deu o nome de quilombos, que era onde os negros ficavam morando e criavam uma força de resistência ali para impedir que eles fossem recapturados, né, por quem os procurava, no caso os capangas dos donos das fazendas. Então lá nesse quilombo viviam indígenas, porque alguns indígenas também foram escravizados, né, e até mesmo talvez indígenas que já estavam lá, não sei, e pessoas livres, pobres, brancos, pessoas brancas que não eram escravas, mas que eram muito pobres, então achava casa para morar nesses quilombos. Continuando. O mais conhecido, ou seja, o quilombo mais conhecido e um dos maiores, foi o Quilombo de Palmares, criado há mais de 350 anos na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Palmares existiu por cerca de 90 anos, até ser destruído em 1694 por uma expedição bandeirante. Então, os bandeirantes acharam o quilombo e atacaram com armas e conseguiu desfazer esse quilombo que durou por 90 anos, muito tempo, né? Continuando, vamos agora responder a questão 2. Quais eram as condições de vida dos escravos? Pessoal, mais uma vez, uma pergunta que nos leva a uma resposta explícita. Por quê? Porque está escrito lá no texto como era detalhadamente as condições de vida dos escravos. Então, nós vamos voltar lá no parágrafo, que diz assim: eles dormiam amontoados na senzala, local onde moravam, sem condições de higiene nem conforto. Os africanos escravizados eram submetidos a várias formas de violência, como castigos físicos e até a morte. Eles não suportavam essa situação e por isso muitos fugiam. Alguns eram recapturados e sofriam com mais castigos. Pessoal, nesse parágrafo vocês podem colocar como resposta até morte, tá? Então, você vai começar aqui no eles e vai escrever até a palavra morte. O restante da informação são informações que não estão diretamente ligadas à pergunta. Então, essas duas orações, né, de eles até conforto e de os africanos até morte, responde à pergunta do item 2, tá bom? Eu vou sublinhar aqui para vocês, para que vocês coloquem como resposta. Continuando. Item 3. Por que era utilizada a mão de obra de uma grande quantidade de africanos escravizados no engenho? Então, por que essa mão de obra era escravizada, era de africanos escravizados? Então, a resposta também está no texto e diz assim: para trabalhar nas plantações e nos engenhos, os portugueses escravizaram populações africanas, que eram enviadas ao continente americano por meio de um intenso tráfico de pessoas. Então, naquela época, existia esse hábito, né, essa forma de comercialização de tráfico de pessoas.
A venda do açúcar na Europa, no comércio das escravizadas, dava muito lucro a Portugal e aos comerciantes. Então, por que que se escolheu essa forma de mão de obra? Porque já era uma prática em outros lugares do mundo e também dava muito lucro. O tráfico de pessoas era aceitável, era legal naquela época, legal no sentido de lei, tá? De legislação. A lei permitia que existisse o tráfico de pessoas, por isso era feito, por isso o Portugal optou por essa forma de trabalho, de mão de obra, vamos dizer assim, e também porque era lucrativo, tá bom? As pessoas não fazem, principalmente os grandes empresários, não seguem com um tipo de comércio se não está dando dinheiro, ok? Então vamos continuar. Aqui nós temos a metade da ilustração, né? Para que a gente possa observar como era uma fazenda que tinha engenho de cana-de-açúcar. Existem fazendas até hoje preservadas que têm essa estrutura. No interior aí de São Paulo, de outros estados do Nordeste também. Mas olha só que interessante, vamos observar a ilustração que representa a organização de um engenho de açúcar no Brasil durante o período colonial. Então, aqui à esquerda, nós temos a Casa Grande. Então, o que tinha na Casa Grande? Construção com salas, quartos, cozinha e despensa, onde morava a família proprietária do engenho, ou seja, os donos da fazenda que tinha o engenho. O dono da fazenda, chamado senhor de engenho, era a autoridade máxima local. Todos deviam obediência a ele, inclusive a sua própria família, né? Ao lado da casa, do lado direito, existia uma capela. Normalmente, esses colonos eram portugueses e os portugueses são muito católicos e sempre tinha essas capelinhas para que eles fizessem as orações deles. Então, a capela é uma pequena igreja onde ocorriam cerimônias religiosas, porque os portugueses são muito, muito católicos, muito religiosos nesse sentido. Vamos continuar. Mais abaixo, aí no livro você consegue ver a imagem toda, aqui eu tive que dividir. Então, mais abaixo tem a moenda, que é o equipamento usado para moer a cana e obter um caldo, que depois era cozido até engrossar. Então, aqui a gente tem essa parte, né, dessa casa que tem dentro a moenda. E aqui à direita tem a senzala. Senzala é uma construção simples que abrigava os africanos escravizados, onde eles dormiam, tá? E no meio, aí bem no centro, tinha um giral, que é uma armação na qual as formas de açúcar secavam. Então, pessoal, essa foto ilustra basicamente como era uma fazenda que tinha um engenho, tá? Onde os escravos trabalhavam, né? Mais distante tinha a plantação, onde eles, tá vendo aqui o carro de boi trazendo as canas que foram limpas, foram cortadas lá já na lavoura mesmo, era trazido mais para próximo da casa para que ela passasse pelo processo de moenda, né? Da moenda, de ser moída para que um caldo saísse, um caldo doce. Depois ele era cozido, engrossava e depois ele passava por um tempo de secagem para que se tornasse o açúcar que seria comercializado, ok? Então, essa ilustração atual representando um engenho colonial de açúcar há cerca de 300 anos atrás. Muito tempo, né, pessoal? Então, vamos continuar. Aqui nessa foto, nós temos réplicas de construções que utilizam técnicas de origem indígena importantes para a criação dos quilombos. Então, as casas dos quilombos, que era o lugar onde os escravos povoavam, né, depois que haviam fugido lá da fazenda, as casas eram construídas na técnica dos índios, na técnica indígena.
Então, aqui a gente tem essa construção que está no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, no município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Essa foto foi tirada em 2015. Vamos continuar então. Pergunta 4. Cite algumas formas de resistência contra a escravidão praticadas por africanos escravizados. Mais uma vez, nós temos uma resposta que está explícita no texto. Vamos voltar no texto que fala exatamente como acontecia essa resistência à escravidão. Então, diz assim: os africanos escravizados lutaram e resistiram contra o cativeiro queimando. Como que eles resistiam? Queimando lavouras e promovendo revoltas e fugas isoladas. Havia também as fugas de grupos, que depois formavam povoados organizados, conhecidos como quilombos. Até aí a resposta, tá? Eu vou deixar sublinhado que vocês podem escrever lá como resposta. Item 5. Observe a imagem desta página e responda. Essa aí que nós estamos vendo. Trata-se de uma construção de mais de 300 anos ou uma construção atual? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, nós acabamos de ler na legenda dessa foto que trata-se de uma réplica de construções dentro de técnicas indígenas. Construções que remetem a casas que eram construídas há mais de 300 anos atrás. Não é uma construção atual, não é uma casa igual à nossa. Essa é uma casa, a casa que os quilombolas moravam, né? Tinha essa estrutura aí. Então, a resposta trata-se de uma construção de mais de 300 anos? Sim, trata-se de uma construção de mais de 300 anos. Por quê? Porque, de acordo com a foto, as casas eram construídas conforme técnicas indígenas, né? Então, o que está na foto refere-se a uma réplica. É uma réplica do que está no Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Então, você